Boa noite, turma. Meu nome é Aline, eu sou professora de Biologia. Dei uma lidinha no edital de vocês, né, do vestibular, e preparei os slides de acordo com o edital, tá bom? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. 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 Maravilha, então vamos lá. Aqui é a introdução, tá, do que a gente vai ver hoje. Então, níveis de organização da matéria, a organização celular, estrutura celular e as organelas, teoria da endossimbiose, quimiossíntese e fotossíntese, o núcleo celular, DNA e cromossomos, transcrição e tradução, mitose e meiose, o conceito básico de genética. Por que eu coloquei o conceito básico de genética? Hoje vai ser uma introdução. Na sexta-feira, a gente vai pegar ali para trabalhar só a genética mesmo, tá? E o heredograma, que também é genético. Então, o primeiro tópico, os níveis de organização da matéria. Eu destaquei aqui biologia, estudo da vida. Então, bio significa vida, né? E logia significa estudo. Então, a menor parte que a gente tem aí, que é a molécula, ela é a menor parte de uma substância, tá? Nós vamos começar a trabalhar a partir de célula. Então, a gente vai começar a ver célula, que é a unidade morfológica funcional, que vocês vão entender um pouquinho no slide lá na frente. O tecido é o conjunto dessas células, o órgão, conjunto desses tecidos, e o sistema é um conjunto de órgãos. Organismo, conjunto de tecidos. Então, vamos só para vocês entenderem aqui, essa primeira parte. Quando a gente fala de tecido, um exemplo, né? O tecido epitelial, o tecido da nossa pele. Eu tenho várias células juntas aqui, elas juntinhas formam um tecido. E aí, o conjunto desse tecido forma um órgão. Então, aquela velha pergunta, né? Qual é o maior órgão do corpo? A pele, certo? Célula. A célula, gente, ela é dividida em duas, né? Eles fizeram ali uma classificação para conseguir classificar os seres vivos também. Então, a gente tem a célula procarionte. Por que eu coloquei aqui grande? Não tem núcleo. Essa vai ser a nossa palavra-chave. Sempre que a gente for trabalhar todos os slides que eu vou passar para vocês, no final tem as palavras-chave. Então, vamos lá. Então, a célula procarionte. Aline, só um minutinho. Oi? Volta os slides, porque não está em destaque os seus slides. Vou pedir para você voltar e compartilhar de novo a tela. Se eu fechar a câmera, será que não melhora? Fecha para a gente ver, por favor. Eu acho que você vai ter que compartilhar de novo. Compartilha novamente. Tá, ok. Agora foi? Tá ok. Isso. Então, deixa eu passar aqui de novo. A introdução, todo mundo conseguiu ver ou não? Silêncio. Vamos lá. Então, a introdução. Tudo que nós vamos ver hoje, tá bom? Está aqui nessa introdução. E aí eu frisei aqui o conceito básico de genética, os níveis de organização da matéria, expliquei que bio significa vida, e logia é estudo, então é o estudo da vida. Aqui em tecido, dei o exemplo da pele, certo? Então, aqui a célula. Primeiro que a gente vai trabalhar é a célula procarionte. Então, do latim
pro primeiro e carionúcleo. Célula procarionte não tem núcleo. Chegou na prova, bateu o olho, está falando que não tem núcleo? Se não tem núcleo, é célula procarionte, certo? E o material genético, né, que seria o DNA, ele fica onde? O material genético da célula procarionte, ele fica solto no citoplasma. Tá, mas o que é um citoplasma? Vamos lá. Vamos pensar numa célula como se fosse uma fábrica. Então, a gente tem o terreno dessa fábrica, né? A gente tem a diretoria, a gente tem o setor do RH, cada setor ali, cada departamento tem a sua função. Com a célula é a mesma coisa. Então, o muro dessa fábrica, a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, mas já vou adiantar. O muro dessa fábrica seria a membrana plasmática. Qual que é a função de um muro de uma fábrica? Proteger, delimitar o espaço, a gente sabe onde começa e onde termina essa fábrica, por conta desse muro. E a membrana plasmática tem essa mesma função, de delimitar o espaço, de fazer permeabilidade seletiva, que seleciona quem entra e quem sai de dentro dessa célula. E na célula procarionte, é como se ela não tivesse uma diretoria, como se ela não tivesse uma sala para essa diretoria. Então, esse material genético dessa célula, ele fica solto. O citoplasma seria o terreno, é o espaço que a gente tem ali na célula, onde fica uma substância gelatinosa, que a gente chama de hialoplasma. Então, vamos lá. A fábrica, né, o terreno dessa fábrica é o nosso citoplasma da célula, onde a gente tem esse hialoplasma, que é uma substância gelatinosa, que as organelas e também o material genético fica ali, que seria o DNA. E o DNA dessa célula procarionte, ele é um DNA circular. Então, ele fica solto, né? Não tem nada protegendo esse DNA. Certo? Alguma pergunta até aqui? Deixa eu abrir aqui o chat. Não. Então, vamos lá. Então, quem está dentro, quem tem célula procarionte? Apenas as bactérias e as cianobactérias, que é o reino Monera. Apenas, gente. Chegou na prova, bateu o olho, tá falando do reino protista. É célula procarionte? Não, é só reino Monera. As organelas. Então, eu coloquei aqui o desenho da célula procarionte. Essa parte que está aqui em amarelo, a mais externa, é a parede celular. É essa daqui, ó. É a mais externa, que tem a função aí de proteger essa bactéria. Algumas bactérias apresentam cápsula, outras não, tá bom? Geralmente as que causam doença apresentam cápsula. Nós temos também a membrana plasmática, que eu já adiantei para vocês, que seria ali para fazer a permeabilidade seletiva. Seria o muro dessa nossa fábrica. O material genético é esse que está em roxo. A gente vai falar que é um nucleóide. É o DNA e ele é circular. Não tenho nada em volta dele. Ele fica solto aqui. Essas bolinhas aqui que vocês estão vendo é o ribossomo. A função do ribossomo, fazer síntese de proteína. A única organela que nós temos em comum de uma célula procarionte e de uma célula eucarionte são os ribossomos, tá? O flagelo ele serve para dar movimentação para essa bactéria. Aqui eu coloquei tudo especificado. Agora, peraí, deixa eu passar um. É esse aqui. Eu coloquei uma questão para vocês resolverem dessa primeira parte, tá? Essa questão caiu na prova anterior da Univesp. A unidade fundamental da vida é a célula, pois está presente em quase todos os organismos vivos do nosso planeta. A respeito dos organismos vivos que são acelulares, assinale a alternativa correta. Vocês podem me mandar no chat a resposta, tá bom? Vírus. Muito bem.
Isso é importante vocês saberem, tá bom? O vírus, ele é acelular. Vírus, ele não tem célula. Então, tudo que a gente vai ver hoje, o vírus, ele não tem. Tá bom? Organela, ele não tem, ele é acelular. O vírus, ele é um hospedeiro obrigatório. O que é um hospedeiro obrigatório? Para ele se reproduzir, ele precisa invadir a sua célula porque ele não tem. Então, ele invade a sua célula, ele pega o seu material genético, se for necessário, ele se camufla, tem vírus que ele se camufla, ele finge, né? Faz parte ali do seu sistema imunológico. Isso mesmo, gente. Vírus é acelular. Bactéria tem célula, tá bom? Bactéria, ela tem célula procarionte. Apenas. Toda vez que eu falar de procarionte, bactéria e cianobactérias. Apenas. Resposta certa, vírus. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, que é a teoria da endossimbiose. O que seria a teoria da endossimbiose? Eu expliquei que a célula procariótica tem só uma organela, né? Eu falei, olha, a única organela que ela tem em comum, o que é a organela? É como se fosse o departamento de uma empresa, que tem a função, exerce alguma função ali. Essa organela que eu falei que tem em comum são os ribossomos, lembra? Porém, a gente tem a célula eucarionte. E eu vou contar a historinha para vocês de como surgiu essa célula eucarionte. Tá vendo aqui no comecinho onde está escrito procarioto, heterótrofo, anaeróbio? Procarioto, vocês já sabem que é porque não tem núcleo. Heterótrofo é aquele que se alimenta de alguma outra coisa, que não produz seu próprio alimento, certo? Anaeróbio são fermentadores, ou seja, não está na presença de oxigênio. Então, eu tinha essa célula aqui no começo. E aí, o que aconteceu? Invaginação da membrana. Então, lembra da membrana plasmática que eu falei para vocês? Que faz a permeabilidade seletiva? Ela começou a sofrer uma invaginação, como se fosse uma bola murcha, né? Esse processo de invaginação dessa membrana plasmática foi o que originou as organelas, que a gente vai ver no próximo slide. Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O que é isso? Vocês vão ver lá na frente que tem uma função, eu vou explicar para vocês. E aí, depois que sofreu esse processo de invaginação, eu tenho aqui uma fagocitose. O que é fagocitose? É o englobamento, como se fosse, é um englobamento mesmo. Englobou uma outra bactéria. Olha só, uma bactéria englobou uma outra bactéria. Que, nesse caso, era a mitocôndria. Não só a mitocôndria, mas como o cloroplasto também. Então, englobou primeiro aqui a mitocôndria, que é esse que está aqui de laranja, certo? E aqui, então, nós temos a formação dessa célula eucariótica, essa daqui de baixo que eu estou passando com o mouse. Em cima, teve um outro englobamento de uma outra bactéria primitiva, que é o cloroplasto. O que esse cloroplasto ele vai ter lá na frente, que a gente vai ver na célula eucariótica? Ele armazena clorofila para fazer fotossíntese. E aí, então, nós temos aqui esse ancestral eucarioto fotossintético. Então, vamos lá. Eu tinha uma célula procariótica, e essa célula procariótica, num processo evolutivo, originou uma célula eucarionte. E o que é principal aqui desse slide? Vocês saberem que na teoria da endossimbiose, houve o surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos, certo? A mitocôndria e o cloroplasto, eu falei para vocês que eles são bactérias primitivas, certo? E a gente viu lá no primeiro slide que bactéria tem DNA. Então, mitocôndria vai ter DNA? Sim. E cloroplasto também. Eles têm DNA próprio. Certo? Alguma pergunta até aqui? Uma dúvida? Vamos lá. Nesse primeiro momento, eu falei do reino Monera, para poder entrar aí na parte das bactérias e tal, para poder explicar a célula procariótica. Só que os seres vivos, eu falei de um reino, né? Que foi o Monera.
Só que nós temos 5 reinos. A gente tem o reino animal, vegetal, protista, fungi e monera. São 5 reinos. E aí, eles precisam ser agrupados, né? Então, de acordo com as características que podem ser celulares, igual eu falei, olha, reino monera só tem bactéria. Por quê? Porque não tem núcleo. Então, ficou lá dentro desse reino. Então, de acordo com a estrutura celular, de acordo com a estrutura morfológica, de acordo com a alimentação, eles colocaram ali, eles fizeram agrupamentos. Só que dentro desses agrupamentos, nós temos outros agrupamentos, que conforme vai ficando com características mais similares, vai afunilando, até chegar aqui em espécie. Né? Para você falar que é da mesma espécie, quer dizer que você tem várias características em comum, para poder ser da mesma espécie. E aí, para você, caiu isso na prova passada, tá, gente? E aí, para vocês não esquecerem, eu fiz esse resuminho aí, do reficofage. O que é reficofage? É a forma como acontece essa classificação. Eu coloquei o rato frito com orégano, fica gostoso, experimente, mas eu ainda acho que o reficofage é mais fácil quando cair na prova, tá? Então, a classificação dos seres vivos que aborda lá no edital é de acordo com o agrupamento e as características que esses seres eles apresentam. Tudo bem? Vírus. Vírus está em algum desses aqui? Pertence a algum reino? Filo, classe, ordem, família, gênero, espécie? Não. Tudo bem? Vírus não está dentro dessa classificação porque ele não é considerado ser vivo. Agora, mais um exercício. Caiu na prova passada. Para descrever a diversidade dos seres vivos, foi criada a taxonomia. Os seres vivos são classificados de acordo com grupos específicos, que determinam suas características em comum dentro de cada nível. Em relação às unidades mais comuns utilizadas para a classificação dos seres vivos e sua ordem decrescente, assinale a alternativa correta. Então, você olha, você tem que achar aí o reficofage. Se não achar o reficofage, não está certo. Qual que vocês acham que é? E eles colocam bem parecido, né? Isso, letra D, Douglas. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, reficofage. Deu certinho. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá muito rápido? Resposta correta, letra D. Muito bem. Nós já fizemos. E aqui os 5 reinos que eu falei para vocês. Então, tirando Monera, né, que é procarionte, todos os outros vão apresentar a célula eucarionte, célula que apresenta núcleo. Eles confundem, Alexandre, isso mesmo. Vocês têm que prestar muita atenção, porque uma palavrinha que vocês não se atentarem ali e for na empolgação, eu sei, essa daqui é a hora que erra por bobagem. Monera é procarionte, animalia, os animais, plantê são as plantas, fungi, os fungos, protista. Protista, gente, foi uma luta aí para fazer esse agrupamento. Por quê? Antes, as algas ficavam dentro do reino plantê. Porém, por vários motivos, inclusive da questão delas poderem ser uni- e pluricelulares, as algas, tiraram as algas do reino plantê e colocaram as algas dentro do reino protista. Então, dentro do reino protista, eu tenho algas e protozoários, certo? Protozoário tem núcleo, tá? São todos aqui que apresentam núcleo. Alguma pergunta até aqui? Chegamos na célula eucarionte animal. Então, até agora, nós tínhamos visto aí a célula procarionte. Agora é a célula eucarionte.
Esses nomes que estão escritos aqui, eles estão em espanhol, mas eu vou falar o nome normal para vocês, tá? Essa parte, isso, Monera é procarionte. Coloca isso, Monera, só falou procarionte, é reino Monera. Todos os outros reinos são eucariontes. Vamos lá. Aqui nós temos uma célula eucarionte. Como que a gente sabe que é eucarionte? Primeira coisa que vocês têm que ver, núcleo. Tem núcleo? Ó, tá vendo aqui eu tenho o nucleolo, que é o DNA. Opa, meu núcleo tá aqui. Então, se tem núcleo, tá organizado bem bonitinho, parecendo um ovo frito, parecendo a gema, opa, então tem núcleo. Se tem núcleo, é eucarionte. Essa é a primeira coisa que vocês precisam analisar, tá, gente? Aí vem as organelas. Lembra que eu falei da fábrica? Que na fábrica tem várias repartições, cada uma com a sua função, cada departamento com a sua função. A célula eucarionte, a mesma coisa. Tem membrana plasmática? Tem membrana plasmática. Tem parede celular? Não tem parede celular. Então, nós já estamos vendo, a gente já está vendo uma outra diferença da célula procarionte. A célula procarionte tinha parede celular. Nessa eucarionte animal, não tem. Então, vamos lá. Membrana plasmática. Função, permeabilidade seletiva. É ela que vai selecionar quem entra e quem sai dessa célula. O citoesqueleto, gente, eu estou explicando, mas no próximo slide vai ter a explicação, tá? O citoesqueleto, ele tem a função de fazer a divisão da célula, tá? Ou, perdão, da forma a célula. O centríolo tem a função de fazer a divisão celular. O vacúolo, a gente vai ver que na vegetal tem vacúolo, só que o vacúolo na animal, ela é bem pequenininha. E é uma reserva energética, só que é pequeno. Presta atenção no vacúolo para a gente comparar com o próximo, tá? O peroxissomo tem a função da produção da catalase, tá? A mitocôndria, né, que eu falei para vocês, que eu contei toda aquela historinha, lembrando que a célula procarionte não tem mitocôndria. A única organela que a célula procarionte tem em comum com a eucarionte é o ribossomo, certo? Apenas o ribossomo. Vamos lá. A mitocôndria, ela vai fazer a respiração celular, que a célula respira, e ela tem a função de produzir energia, que a gente chama de ATP em biologia, tá? O complexo de Golgi, eu falo que ele é tipo carteiro da célula. O que ele vai fazer? Tudo que entra dentro dessa célula, ele empacota e endereça. Olha, isso daqui tem que ir para tal lugar, isso daqui, ó, isso daqui vai para fora da célula, isso daqui pode entrar. Então, o complexo, ele também secreta. Ele faz secreção de algumas substâncias e transporta. Então, a função do complexo de Golgi, né, porque não vai ter carteiro na prova, mas ele faz secreção e ele tem a função aí de fazer endereçamento de transporte, certo? Lisossomos, aqui não é lisossomas, é lisossomos. O lisossomo, ele faz digestão intracelular. Tá, mas como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Quando o sapo, né, ele é um girininho, ele tem um rabinho. E esse rabinho, ele desaparece depois. E isso não é à toa. Quem vai digerir esse rabinho do girino é o lisossomo. Então, o lisossomo, ele tem a função de fazer essa digestão intracelular. Por que eu tô falando intracelular? Digestão dentro da célula, tá? Retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, uma dica, lembra? Ele vai fazer síntese de lipídio. O que é lipídio? Óleos, esteroides. Então, síntese de gordura, tudo bem? De óleos. O retículo endoplasmático rugoso, ele não recebe esse nome à toa. Ele é rugoso porque ele tem ribossomos aderidos nele. Então, junto desse... Peraí, deixa eu acompanhar aqui. Aqui. Esse retículo endoplasmático, que foi formado lá na teoria da endossimbiose que a gente viu, ele tem ribossomo grudadinho nele.
E qual que é a função do ribossomo que eu falei lá atrás? Síntese de proteína. É isso que o retículo endoplasmático rugoso ele vai fazer. E aí chegamos, então, no núcleo, né? Núcleo e nucleolo. Aqui, esse nucleolo, a gente chama de cromatina, é onde eu tenho DNA. É onde está toda a minha informação genética, a cor do meu olho, a cor do meu cabelo. Tudo está bem guardadinho aí nesse núcleo. E essa informação, a gente vai estudar lá na frente, quando a gente estudar só núcleo, vocês vão ver que existe cruzamento genético, a gente consegue ver a probabilidade, né, de nascer com o olho da cor X, Y, enfim. Então, aqui fica a minha cromatina e os meus cromossomos. Ficou clara a diferença entre célula procarionte e célula eucarionte animal? Podem mandar no chat, tá, gente? Por favor, se não estão quietinhos. Tá tudo ok? Beleza. Então, só para recapitular. Diferença entre célula procarionte e célula eucarionte. Célula procarionte não... Eu coloquei a palavra-chave, Alexandre, no final, para quando você bater o olho na prova, você falar, já sei. Célula procarionte não tem núcleo. Célula eucarionte tem núcleo. Organela que eu tenho na procarionte e na eucarionte. Ribossomo. A única organela que a célula procarionte tem é o ribossomo. A eucarionte tem todas essas organelas que vocês estão vendo. Ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei a explicação, né, do que eu acabei de falar. Ribossomos, retículo endoplasmático liso. Esse slide eu acho que vocês vão ter acesso depois. Podem ficar tranquilos. Dos lisossomos. Mitocôndria. Aqui, ó, gente, palavra-chave, tá? Ó, mitocôndria. Palavra-chave, produzir energia, tá? E respiração celular. ATP é a mesma coisa que energia, tá? Falei do peroxissomo, da catalase, os centríolos. Chegamos na célula eucarionte vegetal. Lembra que na hora que eu falei da teoria da endossimbiose, eu falei, olha, dessa procarionte surgiu uma célula eucarionte. Será que se eu ligar minha câmera fica... Não dá, né? Na teoria da endossimbiose, eu tinha lá célula procarionte, dessa célula procarionte fagocitou ali a mitocôndria, que era uma bactéria também. Fagocitose é o quê? Englobamento da mitocôndria. E aí aquela mitocôndria passou a fazer parte daquela célula. A mitocôndria vive tranquilamente ali dentro dela, faz parte dela. E aí eu falei assim, olha, teve um outro englobamento, né, de uma outra célula primitiva, que é o cloroplasto. E é exatamente, palavra-chave, falei de célula eucarionte vegetal, vegetal tem cloroplasto, bem? Além de ter cloroplasto, olha o tamanho desse vacúolo. O vacúolo da célula vegetal, ele é gigante. Para que vai servir esse vacúolo? Ele vai controlar a entrada e a saída de água. Ele controla a quantidade de água dentro dessa célula. Então, vamos lá. Célula eucarionte animal. Célula eucarionte animal tinha parede celular? Tinha. Tinha cloroplasto? Não tinha. Tinha vacúolo? Tinha, mas era pequeno, né? O vacúolo na célula vegetal, ele é maior. Então, palavra-chave da célula vegetal, tá, gente? A presença de cloroplasto. Dentro desse cloroplasto, armazena aquilo que a gente já conhece, que é a clorofila. A clorofila é responsável por absorver a luz solar. E é a luz solar que vai ajudar no processo, vai ajudar não, que vai participar aí do processo de fotossíntese. Vamos lá. Célula eucarionte animal. Tá rápido? Tá, eu vou mais devagar então. Bem? Tá. A célula procarionte, eu não tinha
praticamente nada, né? Um DNA circular solto no citoplasma. Então, sem núcleo. Na célula eucarionte animal, agora eu tenho núcleo, que é a característica de uma célula eucarionte. Beleza. Na célula eucarionte vegetal, eu tenho todas aquelas organelas que eu falei para vocês, e também o cloroplasto, que vai armazenar a clorofila. Então, para eu saber, na minha prova, se aquela célula, ela é eucarionte, se ela é animal, eucarionte animal, ou eucarionte vegetal, o que eu tenho que analisar? Se tem cloroplasto. Tem cloroplasto? Então é vegetal, porque é lá no cloroplasto que vai ficar a minha clorofila. Clorofila que todo mundo conhece mesmo. Isso, são das plantas, Andréia. Exatamente. A célula eucarionte vegetal são as plantas que tem. Tudo bem? Planta produz seu próprio alimento. As plantas conseguem produzir seu próprio alimento. Se elas produzem o próprio alimento, elas precisam de ter aí esses cloroplastos. Certo? Silvia, tá melhor agora? Tá. Aqui eu coloquei as duas organelas, e aqui o vacúolo, tá? É uma organela, e a parede celular não, tá? O vacúolo, então bateu o olho, o vacúolo é grande, é célula vegetal. Tem vacúolo grande, tem cloroplasto. Então, é vegetal, tá? E a parede celular. Então, a função dessa parede celular. Ela vai delimitar o espaço, né? Mas ela vai garantir ali uma rigidez maior naquela célula. Bem? A fotossíntese. O que eu preciso para fazer um processo de fotossíntese? Eu preciso da luz solar, por isso que as plantinhas precisam tomar sol. Eu preciso do gás carbônico e eu preciso de água. Enfim, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, tá acabando as árvores do mundo, tal, a gente vai ficar sem oxigênio. Por que existe essa fala? Porque as árvores fazem a captação de gás carbônico. E o gás carbônico em grande quantidade na atmosfera provoca o aquecimento global e tal. O efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Então, a minha fotossíntese, além da planta se alimentar, porque ela está produzindo o alimento dela, que é a glicose, ela também produz o oxigênio. Ela vai liberar aqui o oxigênio para nós respirarmos. Nós, os animais, enfim. Certo? Vamos lá. A fotossíntese é o processo em que os seres autótrofos, que é autótrofo, produz seu próprio alimento, tá? Em que os seres que produzem seu próprio alimento, como cianobactéria, algas e plantas, fazem a produção da sua matéria orgânica, ou seja, conseguem produzir seu próprio alimento. Esse processo é realizado graças à energia solar, que é capturada e transformada em energia química, e ocorre em tecidos ricos em cloroplastos. Lembra do cloroplasto lá da organela que a gente acabou de ver, da célula? Sendo um dos tecidos mais ativos, o parênquima clorofiliano encontrado nas folhas. Eu não vou abordar o parênquima, tá? A gente tem vários tipos de parênquima clorofiliano, palissádico, lacunoso. Então, isso daqui, eu não vou entrar no mérito com vocês, tá? Alguma pergunta até aqui? Muito rápido, né? Vou mais devagar ainda. Aqui eu coloquei as palavras-chave, tá? Então, eucarionte tem núcleo. Eu coloquei entre parênteses carioteca e envoltório nuclear, porque é a mesma coisa que núcleo, tá bom? Então, se chegar na prova e tiver escrito carioteca, carioteca é núcleo.
envoltório nuclear também, tá? Procarionte não tem núcleo e ressaltei que apenas o reino Monera. Então, o reino Monera, as bactérias que estão lá e as cianobactérias não apresentam núcleo. O vírus é acelular, ou seja, não tem célula, é um hospedeiro obrigatório. Lembra da Covid-19, né? Ele precisa estar invadindo todo mundo para ele conseguir viver, para ele conseguir sobreviver. Para ele conseguir se reproduzir. Sobreviver não, porque ele não é vivo. Enfim. Membrana plasmática, permeabilidade seletiva. Lembra que a membrana é o muro dessa fábrica. Então, o muro ele serve para quê? Controlar a entrada e saída, não é qualquer um que pode entrar e sair de dentro dessa fábrica. Mesma coisa, a membrana plasmática. Opa, aqui, esqueci. A mitocôndria, respiração celular e produção de energia. Energia, ATP. Teoria da endossimbiose. Qual que é a palavra-chave? Fagocitose. Fagocitou quem? Fagocitose é a mesma coisa que englobamento, tá? Fagocitou quem? A mitocôndria e o cloroplasto, que eram bactérias. Autótrofo, produz seu próprio alimento. Heterótrofo, não produz seu próprio alimento. Fotossíntese, palavra-chave, preciso do cloroplasto. Captação de gás carbônico, faz a liberação de oxigênio. Produção de glicose, que é necessário luz solar, água e gás carbônico. Certo? O núcleo celular. Então, a gente está falando tanto que eucarionte é porque tem núcleo, a gente vai trabalhar agora só com o núcleo. Aqui em volta desse núcleo, eu tenho um retículo endoplasmático. Quem chuta se que retículo endoplasmático é esse aqui? Esse daqui. Pode digitar no chat, tá? O que são essas bolinhas vermelhas nesse retículo? É o rugoso, muito bem. É um retículo endoplasmático rugoso. E o que tem aqui aderido são os ribossomos. Muito bem, é isso mesmo. E os ribossomos têm a função de fazer o quê? Síntese de proteína. Então, isso daqui vai fazer o retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína. Gente, são muitas palavras, eu sei. Esse conteúdo da prova de vocês, do vestibular, é o conteúdo que a gente leva praticamente 3 anos aí, primeiro, segundo, terceiro do ensino médio, para poder explicar. Então, eu tentei fazer o máximo, um resumo do resumo, para vocês conseguirem entender, tá bom? Mas, assim, foca nas palavras-chave, que eu acho que facilita muito. Vamos lá. Aqui, esse espaço roxinho aqui, é o meu núcleo. Aqui é o meu nucleolo. O que acontece? Esse nucleolo, a gente tem o que a gente chama de cromossomo. Começa a melhor não usar essa palavra. Começa a abrir, como se fosse esticar, igual uma fita, para poder formar os cromossomos, que é o cromossomo que eu falei para vocês lá atrás. Fica dentro do núcleo, que tem todas as nossas características. Tá bom? Obrigada. Tem todas as nossas características. Então, como que é esse núcleo celular? Eu tenho esse retículo endoplasmático, que faz síntese de proteína. Eu tenho o poro nuclear, que é por onde vai entrar ou sair. O envelope nuclear, que é a minha carioteca, que é quando a gente olha no desenho, a gente vê aquela demarcação, é essa carioteca, tá? E lembrando-se que qual que é a palavra-chave do núcleo? Características genéticas. Então, todo o nosso material genético está lá dentro. Quando a gente arranca um cabelo com o bulbo, né? Eu tenho ali o meu material genético, ali eu tenho o meu DNA. Ai, que bom, gente.
A cromatina. O que é a cromatina? Ela é feita de DNA e RNA associados a proteínas. Lembra aquela proteína que o reticulino endoplasmático rugoso estava fazendo? Que síntese é produção, tá, gente? Quando eu falo síntese de lipídio, eu falo de produção de lipídio. Quando eu falo síntese de proteína, eu falo de produção de proteína, tá? DNA, eu vou abordar DNA e RNA na sexta-feira, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho do DNA, mas explicar do que é feito, o que são nucleotídeos, na sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho, tá? Vamos lá. Um cromossomo é constituído por uma molécula linear de DNA, associada a proteínas diversas. Todo cromossomo apresenta uma região conhecida como centrômero, local no qual certas fibras se prendem a ele durante a divisão celular. Vamos lá. Não esqueçam que nós estamos falando de célula, né? Célula se divide. Célula tem o material genético, a célula da minha pele tem meu DNA. Então, vou trazer para a vida real. A gente vai para a praia e a gente se queima muito no sol. O que acontece com a pele? Ela descasca. O que é esse descascar da pele? Tá indo as células mortas. Só que quando saem as células mortas, a gente não fica com um buraco na pele, né? Já tem pele embaixo. Por quê? Porque as células se dividem. Então, já formou a célula. Por isso que a mãe sempre fala, né? Olha, não tira a casquinha, não pode tirar a casquinha, tem que deixar cair. Porque a casquinha vai cair depois que a pele por baixo já estiver ok. Né? Já estiver prontinha ali, que as células elas já tiverem se dividido. Então, quando nós falamos de célula, é disso que eu estou falando, tá? Só para trazer para a vida real. O genoma. O genoma de uma espécie equivale ao conjunto de cromossomos distintos, contendo toda a informação genética relativa àquele organismo. O símbolo do genoma é N. Vamos lá. Nós, seres humanos, somos 2N igual a 46. De onde veio esse 2 que eu estou falando? O 2 é porque vem, que eu preciso, né, para poder formar ali um zigoto. Eu preciso de um espermatozoide e de um óvulo. Um espermatozoide e um óvulo. 2. Isso é 2N. Tudo bem? Então, 2N é porque veio um do pai, um da mãe. Formou o quê? 46 cromossomos. Nós temos, normalmente, né, porque pode ter mutação genética, claro, mas nós temos 46 cromossomos. Como assim? Vem 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. E aí forma, então, 46. Vem um N da mãe e vem um N do pai. Então, eu tenho 2N igual a 46, certo? E como eu já adiantei, as células, o que são haploides? Haploide é o N sozinho, né? E diploide é o que eu acabei de falar, que é 2N, que vem um de um e um do outro. Quando que eu tenho célula N? Quando eu falo de gameta. Então, eu, Aline, ser humana adulta, sou 2N igual a 46. Então, eu tenho 46 cromossomos. Beleza. Só que na hora de gerar o meu óvulo ele não pode ter 46 cromossomos. Porque se ele juntar com o outro que tem 46, vai dar um número exorbitante. Esse meu óvulo, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, esse meu óvulo, ele vai ser gerado, ele vai ter que ter 23 cromossomos. Eu sou 2N, 46. O meu óvulo tem que ter a metade do que eu tenho. Então, ele vai ter N igual a 23. E aí, quando esse meu óvulo se juntar com um espermatozoide, que também é um N igual a 23, eu tenho, então, 2N igual a 46 cromossomos. Alguma pergunta até aqui, gente, sobre isso? Não?
Vamos lá. Acabei de explicar isso, né? Então, o ser humano apresenta 46 cromossomos e cada gameta apresenta 23 cromossomos. O homem tem uma representação? Não, nós não temos caso que vai 46, porque existe um processo que a gente chama de meiose, olha o nome, meiose. A meiose faz com que a gente forme aí cromossomos com um número pela metade. O que pode acontecer? Durante o processo de divisão celular daquele zigoto, depois que já está juntinho ali, né, que já juntou espermatozoide com óvulo, pode acontecer mutação genética. Então, nós podemos ter pessoas que têm 47 cromossomos. Né? A síndrome de Down, por exemplo, é uma trissomia do cromossomo 21. É quando, ao invés de... Eu vou passar o slide para vocês entenderem. Vamos resolver primeiro esse exercício. Nem sempre, Lucas, uma mutação genética, o nosso DNA, ele muta, né? Tanto é que nós não somos clones de ninguém. Nós sofremos mutação genética. Só que dependendo de qual área acontece essa mutação genética, a gente tem aí algum tipo de síndrome, enfim. O autismo não, tá? O autismo não é uma síndrome. O autismo, ele é um espectro, ele tem várias nuances, ele tem vários graus, não tem muito a ver com a genética. Os cientistas ainda estão estudando o porquê, quais são as causas do autismo, tá? Alguns cientistas falaram que tem a ver, tem uma questão genética, sim. Outros falam que não tem nada a ver com a genética. Mas uma coisa eu te garanto, eu fiz uma pesquisa sobre autismo e a questão da vitamina D. A falta de vitamina D no organismo da mãe pode fazer com que uma criança, ela nasça com autismo, tá? Vamos lá. Vocês podem resolver essa questão. Olha só. Uma célula humana que contém 22 cromossomos não sexuais, ou seja, o que são cromossomos não sexuais? Não vai definir o sexo. Então, 22 cromossomos nossos, eles são de característica, a cor do cabelo, a cor da pele, se o cabelo vai ser encaracolado, se vai ser liso. Então, isso está lá nos meus 22 cromossomos. E um cromossomo, ele é Y. Esse cromossomo Y, ele é um cromossomo que sexual, né? Nós temos 23, 22, eles são não sexuais. O cromossomo Y, ele é. Esse cromossomo Y, gente, ele é o quê? Um ou uma o quê? Letra C. Muito bem, Gabriel. Do espermatozoide. Olha o que eu coloquei aqui embaixo. Homem é XY. Então, o que forma um homem? XY. A mulher, ela é formada por XX. Só que, quando tô grávida, né? Tô grávida, mas como que foi gerado esse bebê? A mãe, eu tenho quem para enviar? Eu só tenho X, né? Só que eu envio só um. Lembra que eu falei que é pela metade? É meiose que aconteceu ali? Então, eu tenho duas possibilidades de enviar. Ou X, ou um X. Enviei um X. O homem, ele vai poder enviar o quê? Ele pode enviar um X, mas ou ele pode enviar um Y. Se ele enviar um X, vai nascer uma menina, que é XX. Mas se ele enviar um Y, vai nascer um menino. Então, o cromossomo Y, quem carrega ele é o espermatozoide. Tudo bem? O espermatozoide, ele pode carregar um cromossomo X do homem, né? Ou um cromossomo Y, visto que o homem é XY. Deu para entender? Tá muito rápido ainda, gente? Beleza. Opa. Aqui. Cariótipo. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 46 cromossomos e tal.
Esses cromossomos, eles são pareados. Então, aqui eu tenho 23. Só que, na realidade, eles estão de parzinho. Então, aqui eu tenho 46 cromossomos. Certo? Se lá no cromossomo, igual eu falei para vocês da síndrome de Down, no cromossomo, eles são organizados exatamente assim, tá, gente? De acordo com o tamanho. A gente fala que é homólogo, por quê? Eles vão apresentar o mesmo tamanho. Lembra que a gente viu o centrômero? Centrômero é essa união aqui, ó. Isso daqui é o centrômero do cromossomo. Lá no cromossomo 21, igual eu expliquei, que eu falei da trissomia, ao invés de eu ter 2 cromossomos, eu tenho 3. É isso que gera a síndrome de Down. A gente tem várias síndromes, tá? Cromossomo a mais, cromossomo a menos também pode causar uma síndrome no cromossomo 5, por exemplo. Se perder um pedacinho do cromossomo 5, dá o que a gente chama da síndrome Cri-du-Chat, que é a síndrome do miado do gato. Então, só... Vamos voltar aqui, senão eu vou começar a viajar. Enfim, então, o cariótipo, ele é importante. Hoje em dia tem exames, tá? Chamado de cariótipo, para poder verificar aí a probabilidade da criança nascer com algum tipo de síndrome e tal. Bom? A mitose. Deixa eu falar da meiose primeiro. Melhor. Eu falei para vocês que a gente produz metade, né, para poder formar os gametas, que acontecia um processo. O nome desse processo é meiose. Uma dica, meio, né? Então, nós temos 46 cromossomos, porém, na hora de fazer, para poder fazer o meu óvulo, ele vai passar ali por 2 meioses, que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. Olha só. Eu tenho aqui a replicação, ADN é a mesma coisa que DNA, tá? Replicação do meu DNA, beleza. Opa, eles se dividiram, né? Olha que beleza. Dividiram. Tá vendo que tem uma troquinha de cromate, de pedacinho aqui, essas perninhas? Isso daqui tem um nome. Tá vendo? Isso daqui era tudo vermelho, isso daqui era tudo verde. E aí, lembra que a gente falou da mutação e tal, que o Lucas perguntou? Foi o Lucas? Acho que foi. Esse processo aqui dessa troca que aconteceu tem um nome. Não sei se vai cair no vestibular de vocês, mas meiose precisa saber disso, tá? É chamado de crossing over. Troca esses pedacinhos aqui. Então, esse pega um pedacinho desse e esse pega um pedacinho desse. Beleza. E aí, eles se separaram. Só que aí, nessa separação, eles também se separam aqui do centrômero. E olha só como eles ficam. Eles deixam de ser 2N. Deixa de ser 2N. Aqui eu tinha 2N. Agora eu tenho N. Então, o meu cromossomo, ele gerou no final 4 células filhas N. Certo? 4 células filhas N, que seriam aqui, pode ser um espermatozoide, pode ser um óvulo. Tudo bem? Então, meiose, lembra do meio. Meiose vai acontecer onde e para quê? Meiose acontece para a formação de gameta, óvulo e espermatozoide. Ponto. Tá? Resumão. Meiose vai acontecer para isso. A mitose é diferente. A mitose, ela gera as células ali que ela vai produzir idênticas à célula que era antes. Então, por exemplo, lembra que eu falei quando a gente vai para a praia, que se queima, e as células, que a pele descama, e que embaixo já tem novas células? Então, essas novas células são idênticas às células que morreram. E por que são idênticas às células que morreram? Porque sofreram um processo de mitose. A mitose, ela é importante para crescimento, desenvolvimento embrionário, regeneração e reparação de tecidos, e na reprodução assexuada. Então, a mitose é para crescimento. Meu cabelo crescer, eu preciso que várias mitoses aconteçam. Para minha pele sofrer um machucado, para minha pele cicatrizar, eu preciso que várias mitoses aconteçam ali
para produzir células idênticas à célula que morreu. Então, mitose. Mitose, se é uma célula idêntica, é uma célula 2N, porque é idêntica. Estão entendendo essa parte? A mitose, gente, é para crescimento. As nossas células da nossa pele, elas são 2N. A única célula que vai ser N é de óvulo e espermatozoide. Sim, só. Todas as nossas células do nosso corpo, elas são 2N. Então, quando eu me machuco, eu preciso que uma célula 2N seja colocada no lugar. E aí que entra o processo de mitose. Certo? A mitose, ela gera células filhas idênticas à célula mãe. Começou daqui. Ó, duas células idênticas à célula mãe. Com o mesmo número cromossômico. Então, se a minha célula da minha pele, ela é 2N igual a 46, morreu, vai acontecer uma mitose das que sobraram ali, e elas vão gerar 2N, uma célula 2N igual a 46 também. Certo? Aqui eu coloquei as palavras-chave. Então, núcleo, informação genética, haploide. Haploide é N. Só quem tem haploide é a célula gamética, óvulo e espermatozoide. Falou de óvulo, falou de espermatozoide, opa, é N. Bom, antes da fecundação, tá? Meu óvulo é N, o espermatozoide do ciclano é N também. E quando se juntam, forma diploide, 2N. Junto meu óvulo N23 com o espermatozoide do outro N23, forma um ser humano 2N igual a 46. Cariótipo, conjunto de cromossomos. Mitose, vai gerar células filhas com o mesmo número cromossômico. Então, crescimento, regeneração, reprodução assexuada. E a meiose é para a formação de gametas. Alguma pergunta até aqui? Não? Vamos lá. A escolha do sexo do bebê. Na realidade, o processo de fecundação, quando acontece, ali já, antes de acontecer, quando o espermatozoide está se encaminhando, ele já está levando se vai ser menino ou menina. Quem vai definir isso é o homem mesmo, tá? O homem, ele define, porque se o homem estiver carregando X, a gente só tem X para mandar. Vai juntar X com X, vai ser uma menina. Se o espermatozoide, na hora que fecundou ali, estiver carregando Y, vai ser um menino. E aí, é o tempo, né, que você descobre que o sexo do bebê, mas ali já foi definido. Ele só vai, depois que acontece a fecundação, começam várias mitoses. O que são várias mitoses? É o crescimento, é o desenvolvimento daquele embriãozinho. E aí, é a formação do sexo, o físico, né? O sistema reprodutor, mas já foi definido na genética. Vai ser menina ou menino. Bom? Nós temos casos que a pessoa, ela tem mais de um cromossomo sexual. Então, por exemplo, nós mulheres somos XX, mas pode acontecer, é uma síndrome, tá? Que a gente chama de síndrome do triplo X, que tem um X a mais, mas vai ser uma mulher. Bem, claro que dá ali algumas outras características secundárias, mas será uma mulher. Então, isso, antes que me perguntem se tem a ver com a... gente, quando tem os dois sexos, esqueci o nome, fugiu da memória. A minhoca, que a minhoca tem os dois sexos. Hermafrodita. Hermafrodita, obrigada. Não tem nada a ver com hermafroditismo, tá bom? Essa questão do triplo X, igual eu falei, tem casos que pode apresentar X, Y, Y, pode acontecer. Obrigada, gente. Então, boa biologia, gostei de ver. E é isso, tá? Então, não tem nada a ver, é uma síndrome, mas é ser homem ou mulher aí no caso. A genética. A genética é uma parte da biologia que estuda principalmente
como ocorre a transmissão de características de um organismo aos seus descendentes. Então, é muito comum as pessoas hoje procurarem, né, fazer um exame genético com o parceiro ou com a parceira, para verificar a probabilidade da criança nascer com algum tipo de síndrome, enfim, de algum tipo de característica, tá? Sendo assim, podemos dizer resumidamente que ela é uma ciência que se volta para o estudo da hereditariedade, preocupando-se também com a análise dos genes. Clássica essa, né? Por exemplo, meu olho é escuro, o olho do meu marido é escuro, e o meu filho nasceu com olho claro. Pulou a cerca? Não, né? Na verdade, se os meus avós têm o olho claro, eu não tenho o olho claro porque não é dominante. Porém, eu porto o gene para isso. E ele também portando esse gene, eu tenho uma probabilidade, sim, de ter um filho com os olhos claros. A gente vai ver isso um pouco ainda hoje, tá? Então, a hereditariedade, quando a gente trabalha com genética, me perguntaram sobre a mutação genética, ela acontece e dependendo, ok, não afeta em nada. Mas tem casos que a mutação genética, ela pode acarretar aí alguns problemas. Por exemplo, o câncer, né? O câncer acontece por conta de uma mutação genética de uma célula e essa célula fica doidona. A gente não viu agora a divisão celular? E aí essa célula começa a dividir, e ela não morre, né? Porque a célula, naturalmente, a gente tem um período que ela morre, né? Ela se mata. É exatamente esse o termo, tá, gente? É um suicídio programado. E aí, quando ela não faz isso, vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. E é apenas isso que é o câncer, tá? Esse descontrole na divisão celular aí. Vamos lá. Conceitos básicos de genética. O que é o genótipo? O genótipo é a constituição genética de um organismo. Por exemplo, vocês olham para mim, vocês não conseguem saber se eu sou azão, azinho, bezão, bezinho. Vocês não conseguem saber. Por quê? Porque isso é meu genótipo. Só vou conseguir saber disso se eu fizer um exame. O fenótipo. Fenótipo é um conjunto ali de características bioquímicas, fisiológicas, igual está escrito aí. Resumindo o que é fenótipo. Quando você olha para alguém, você fala, olha, é o cabelo preto, é branco, a cor do olho é verde, é o que você enxerga. Isso é o fenótipo. Então, se eu falo, vou fazer o cruzamento de um gato com fenótipo dominante para a cor preta. Então, eu estou dizendo que eu vou fazer um cruzamento de um gato preto. Bem? Sim. DNA. O que significa essa sigla DNA? Ácido desoxirribonucleico. E o que é esse DNA? Vai ter ali a transmissão das nossas características para os nossos descendentes, só que na próxima aula a gente vai estudar do que ele é feito, certo? Cromossomos homólogos, cromossomos que formam pares durante a meiose 1, apresentando formato e tamanhos similares e mesmo losse. O que é losse? Posição que um gene ocupa em um cromossomo. Então, lá no cariótipo, que eu mostrei para vocês, aqui, o losse é onde fica o locus, tá vendo onde está esse negocinho pretinho aqui? É isso, certo? Nada mais, nada menos do que isso. O que são homólogos? O pareamento que eu falei para vocês. Os pares homólogos, ou seja, eles são do mesmo tamanho, apresentam as mesmas características. Então, eles são agrupados de acordo com a localização do centrômero, que eu também expliquei para vocês que é isso daqui. Se o centrômero ele é mais acima, meu cromossomo não vai ser igual a esse. O braço dele vai ser menor, os cromátides ela vai ser menor. Certo? Falei. Dominância. Um gene exerce dominância quando ele se expressa, mesmo que em dose simples, ou seja, em heterozigose. Vamos lá. Quantas pessoas vocês conhecem, próximo de vocês, que são albinas, tem a característica do albinismo?
Podem responder no chat. Certo? Nenhuma. Raro. Exatamente. Por que será que é raro? Porque a dominância, gente, é quando o gene, ele que vai se destacar, ele que vai dar o fenótipo, ele que vai dar a característica ali para aquela pessoa. A recessividade é quando essa característica ela só vai aparecer se tiver dois. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Quando eu falo de dominância, se eu tiver azão, lembra que eu falei que vem um da mãe e um do pai, as características? Lembra? Eu falei, olha, vem um gene da mãe e vem um gene do pai. Então, eu vou fazer aqui assim, aqui, tá pensando nisso? Pai, aqui da mãe. O pai mandou um azão para essa característica do albinismo. Ou seja, esse pai, ele não é albino. A mãe mandou um azinho. Opa! Ela mandou um gene que é pro albinismo. Então, essa pessoa vai ser albina? Não. Por quê? Porque o azão é dominante. Ele vai dominar sobre esse azinho. Agora, se esse pai, ele pode não ser albino e portar o gene? Pode. Essa mãe aqui pode não ser albina e portar o gene pro albinismo. Esse pai aqui, ele não tem albinismo e essa mãe também não tem, certo? Só que o avô desse rapaz aqui era albino. Então, ele porta o gene. Vou fazer um azinho aqui. Ele porta um gene aqui, que é o azinho. Nenhum dos dois são albinos, certo? Vou ensinar para vocês na próxima aula a fazer esse cruzamento. Se esse rapaz mandar um azinho, lá no espermatozoide dele, e essa mãe também mandar um azinho, essa criança será albina. Então, quando eu falo da recessividade, é porque eu preciso de 2 letras minúsculas, eu preciso de 2 genes recessivos para que isso consiga se expressar. Para que eu olhe aquela característica e falo, olha, é albino, então é azinho, azinho. Bem? O que é uma heterozigose? Heterozigoto é quando eu tenho os dois. Eu tenho tanto um dominante quanto um recessivo. E aí, esse daqui vai dominar, o próprio nome já está dizendo, sobre esse recessivo. Então, esse é quem vai se expressar. O que não anula que a pessoa aporte esse gene. Certo? Vamos lá. Eu não consigo apagar. Como que eu faço, será? Deixa eu ver aqui. Consegui, gente. Vamos lá. Então, o recessivo, ele só expressa em homozigose. A homozigose, o que é homozigose? Quando eu tenho letra igual. Então, se é azão, azão, eu falo que é homozigoto dominante. Se é azinho, azinho, eu falo que é homozigoto recessivo. Certo? Deixa eu voltar para o chat que eu saí aqui. Alguém tem alguma pergunta? Aline, tem uma pergunta aqui no chat. Em uma família de 5 pessoas, apenas uma nasceu assim. Acontece de todos os irmãos nascerem albino? Não. Por quê? Para ter um nascido, quer dizer que os pais portavam o gene. Só que na hora da fecundação, os pais eles podem mandar, é aleatório, tá, gente? Então, esse pai pode mandar um azão, essa mãe pode mandar um azinho para o filho 1. Para o outro, esse pai pode mandar um azão, a mãe pode mandar um azão para o filho 2. Para o filho 3, isso daqui é bem bacana, que é a probabilidade. Para o filho 3, esse pai pode mandar um azão e a mãe mandar um azinho de novo. Porque o estoque de gene, gente, ele não acaba, tá
bom? Estoque, né? Assim, as características genéticas, elas não acabam, é um marco, tá ali dentro do seu DNA, tá dentro do seu DNA, é o seu DNA, tá dentro do seu núcleo. Então, quando eu faço o cruzamento genético, vou fazer para vocês, já que vocês estão perguntando, eu vou fazer. Como que a gente faz esse cruzamento? A gente faz assim, ó. Eu coloco as características do pai, você falou que os pais não são, né? Se os pais não são, obrigatoriamente, eles apresentam um azão. Certo? Quando você me fala que eles apresentam, que tem um filho que é albino, que é azinho, então, obrigatoriamente, esse pai não tem, porque ele não tem a característica, então ele é azão. E se o filho tem, esse azinho tem que ter vindo de algum lugar. Então, veio daqui, esse pai. E o outro veio da mãe. Eu quero calcular a probabilidade por conta da melanina, Mônica. O albinismo tem a ver com a melanina, tá? A produção de melanina da pele. E dos olhos também, porque a gente tem a melanina. A cor dos nossos olhos é a concentração de melanina. Então, vamos lá. Como que eu faço esse cruzamento? Azão com azão. Opa, azão. Azão com azinho. Azão, azinho. Agora, aqui, eu fiz desses aqui de cima, esse com esse, depois esse com esse, coloquei aqui. Agora, eu vou fazer esse com esse, de cima com o de baixo. Azão, azinho. E azinho, azinho. Qual que era a probabilidade de nascer uma criança com albinismo? A probabilidade, cada quadradinho desse aqui, tudo equivale a 100%. Então, cada quadradinho equivale a 25%. A chance era de 1 entre 4, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui era a probabilidade, 1 entre 4. Que equivale a 25%. Só que aí eu pergunto uma coisa para vocês. Então, quer dizer que se eu tive lá 5 filhos, se desses 5 filhos um nasceu albino, então quer dizer que os meus outros 10 filhos que eu tiver, nenhum vai nascer albino? Não. A gente não trabalha assim com a probabilidade. A probabilidade, ela é infinita dentro desses 25%. A gente vê a chance. A chance, ela é pouca. Mas pode acontecer de nascer 2 filhos albinos? Pode. Pode acontecer de nascer 3 filhos albinos? Pode. Pode acontecer de nascer todos os filhos albinos dentro dessa porcentagem? Pode. Então, quando a gente fala de genética, é para diminuir a probabilidade quando a pessoa faz lá uma compatibilidade genética. Mas isso não evita, tá bom? Que aconteça aí de nascer o filho com determinada característica. Certo? Então, isso daqui é infinito, é uma probabilidade infinita. Igual a cor dos olhos que eu falei para vocês. É exatamente esse cruzamento. Eu tenho o olho escuro, que seria o azão, tanto que a gente vê que a maioria da população tem o olho escuro, mas eu porto o gene para o olho claro. E o meu marido também. E aí eu faço cruzamento e percebo que a chance de eu ter um filho com o olho claro é de 1/4. Certo? Caso seja gêmeos, apenas um nasce albino, depende. Quando a gente fala de fecundação, lembra que eu falei? Eu preciso de um óvulo e de um espermatozoide. Só que a mulher, ela pode produzir 2 óvulos. E aí, esse espermatozoide fecunda esse. E esse espermatozoide fecunda esse. Eles terão características genéticas diferentes. Agora, se eu tenho um espermatozoide fecundando um óvulo, são os gêmeos idênticos, né? Fecundou. Depois que fecundou, acontece essa divisão. Aí eles são idênticos, é o mesmo material genético. Então, não tem como um ser albino e o outro não. Para cada um ter uma característica, eu preciso que cada óvulo tenha sido fecundado por um espermatozoide. Alguma outra pergunta? Como que eu apago isso aqui de novo? Aqui. Então, deu para entender. Deu para entender, obrigada, Flavinha. Deu para entender o que é recessivo e o que é dominante? Dominante, o próprio nome já está dizendo, e ele é sempre representado por uma letra maiúscula. A gente sempre coloca a letra maiúscula para dizer que é ele o azão, né? Está dominando ali.
e recessivo, geralmente o gene ele será expresso em homozigose. Homozigose, porque eu tenho aqui apenas uma característica. Quando eu tenho um dominante e um recessivo, a gente chama de heterozigoto ou heterozigose. Então, aqui, um exemplo, né? Heterozigoto, eu tenho azão azinho, não é autossômica, tá? Quando a gente fala de característica autossômica, é autossômica porque tá nos nossos cromossomos normais, não é uma característica ligada ao sexo. Mas sim, é uma característica dominante. Só que a gente vai estudar a segunda lei de Mendel e vocês vão ver que o negócio é bem mais complicado do que vocês imaginam, tá? A primeira lei de Mendel é essa daqui que eu tô explicando para vocês, praticamente. Mas a segunda lei de Mendel, ali a gente já fala da codominância, a gente vai ver que tem características que se misturam. Por exemplo, a gente não tem só a cor preta e branca, né? Quando você olha um animal, não tem só o preto e o branco. A gente tem outras cores, tem o caramelo, tem o marrom, e aí vocês vão entender um pouquinho disso aí. Então, olha só, eu tenho aqui um dominante e um recessivo. Isso é um heterozigoto. Eu acho que eu vou apagar esse negócio aqui, porque senão na hora de compartilhar, acho que vai para vocês. Bzão Bzinho, heterozigoto. Então, genes em alelos diferentes, heterozigoto. Eu tenho um dominante e um recessivo. Joia. Homozigoto, eu tenho azão, ele é um homozigoto dominante. O Bzinho é um homozigoto recessivo. Tudo bem? Então, eu uso essa homo ou hétero, homozigoto ou heterozigoto, para falar aqui quando eu tenho um só dominante ou os dois, um dominante e um recessivo, ou os dois recessivos ou os dois dominantes. A primeira lei de Mendel. Cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Vamos ver o que isso significa. Mendel, ele cultivou muitas ervilhas, e aí ele fez um experimento. Ele cruzou uma ervilha da cor da semente amarela com uma verde. E aí, o resultado foram duas amarelas. Ele falou, mas eu cruzei uma verde, como que isso aconteceu? Vamos fazer uma autofecundação. O que é uma autofecundação? Ele pegou, vamos fazer esse cruzamento aqui para vocês entenderem. Vzão, com Vzinho. Só que ele não sabia nada disso, tá, gente? Ele fez na prática. Oxe, não é aqui não. É embaixo. Perdão, não é aqui em cima não, tá? Vzão, Vzinho. 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 100% das minhas ervilhas, elas nasceram heterozigotas, né? Que é quando eu tenho um maiúsculo e minúsculo. Tá. Ele pegou essa daqui e fecundou ela mesma, fez uma autofecundação. Então, ele foi lá e cruzou as duas, mas ele não sabia desse cruzamento que eu tô fazendo agora. Eu vou fazer depois. Quando ele fez essa autofecundação, essas duas não, porque ele fecundou essa mesma aqui. Fez essa autofecundação, ele viu que teve 3 amarelas e uma verde. Oi, gente, mas que esquisito, né? Na geração 2 não teve amarela, e agora na terceira apareceu verde, perdão. Na primeira geração não teve verde. E aí na segunda geração apareceu a verde. O que será que aconteceu? E aí Mendel descobriu... não posso fazer isso aí. Descobriu que essa característica amarela, ela era dominante. Como que ele sabia que era dominante? É só olhar a quantidade. Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4
ervilhas amarelas que foram produzidas dessa minha primeira geração. Enquanto da verde eu só tenho uma. Então, quer dizer que é uma característica recessiva. Vamos ver se esse cruzamento está certo? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Vzão com Vzão. Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. E Vzinho, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Olha só. Todas que tinham Vzão ficou da cor amarela. E a que tinha Vzinho foi a... Eita, que círculo feio. Foi a verde. Então, a primeira lei de Mendel trabalha exatamente isso. Fala sobre essas características que são repassadas aos descendentes, mesmo que elas não sejam, que não seja vista no fenótipo, não seja vista nas características da pessoa, mas a pessoa ela pode portar aquele gene. Alguma pergunta até aqui? Vamos lá. Heredograma. O que é um heredograma, gente? É uma representação gráfica, né, das relações de parentesco entre os indivíduos. Vocês já devem ter ouvido falar na árvore genealógica, né? Minha avó, minha tataravó, que casou com não sei quem, teve não sei quantos filhos. Isso é um heredograma, gente. E a gente representa ele dessa forma. Então, o tracinho na horizontal é casamento. O que vem para baixo são os filhos. Como que a gente analisa? Sempre em gerações. Aqui, tudo que está na horizontal aqui é a primeira geração. Essa daqui é a minha segunda geração. Se tivesse 3, 4, você ia enumerar sempre. Esses daqui pertencem à mesma geração, esses daqui pertencem a outra geração. Vocês vão entender por que eu estou falando isso depois. E aí, olha só. Toda vez que eu tenho um homem afetado ou uma mulher afetada, será representado por um quadradinho preenchido. Ou preenchido, ou pontilhado. Sempre vai ser um destaque. Bom? Análise do heredograma. Como que eu analiso? Primeira coisa que vocês vão olhar. Para eu identificar se é um gene recessivo ou dominante, eu pego um casal que tenha o mesmo fenótipo. O que é um casal que tem o mesmo fenótipo? Que tem a mesma característica visível. Então, eu tenho que pegar um homem e uma mulher normal. Um homem e uma mulher normal, beleza. E que tenha tido um descendente com o fenótipo diferente do deles. Esse 1 e 2 é um casal, eles tiveram filhos 5, 6 e 7. Só que o filho 7 não tem o mesmo fenótipo que esse casal de cima. Opa! Então, eu já consigo... E vamos analisar aqui quantos eu tenho que apresenta suponhamos que eu não tivesse colocado que era albinismo, tá? Vamos ver quanto que eu tenho aqui que tem... que é afetado. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4. Normais eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então eu tenho mais sendo normais do que com o albinismo. Não que o albinismo seja anormal, tá, gente? Essa classificação que coloca nas provas e tudo mais, não levem ao pé da letra, por favor. Então, vamos lá. Esse casal aqui, eles são normais. Então, eles obrigatoriamente têm razão. Só que, Aline, mas não tinha como ser azinho? E se esses dois aqui fossem azinho? Se esses dois aqui fossem azinho, por exemplo, só para tirar a dúvida aí, se alguém estiver pensando nisso. Se eles fossem um azinho, azinho e o 2 azinho, azinho, que se fosse o processo contrário, eu não poderia ter esse 7 com essa característica diferente, porque só ia ter azinho. Ele teria que ter a mesma característica dos pais. Então, vamos lá. Obrigatoriamente, eles apresentam o azão. Então, coloquei aqui.
Para ficar mais fácil o heredograma, você já descobriu que é recessivo, que é um casal normal, tem só um afetado. Então, o que eu vou fazer? Já vou colocar que aqui é recessivo, que aqui é azinho, azinho, esse aqui é azinho, azinho também, esse também é, e esse também é. Beleza. Esse é azinho e esse daqui é normal. Então, obrigatoriamente, veio um azinho da mãe e um azinho do pai. Descobrimos que esse casal é heterozigoto. Eles têm azão azinho. Vamos ver a probabilidade de nascer uma criança azinho azinho? Eu pego as características deles, o genótipo. Azão, azinho, azinho, azinho. Esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. E esse daqui com esse daqui de cima, azinho, azinho. Joia. A probabilidade de ter um filho com albinismo era de 1/4. Olha só o que eu falei, de um filho. Então, não é bem assim. Quando eu falo filho, eu falo do modo geral, tanto menino quanto menina, né? Eu quero saber qual que é a probabilidade de eu ter uma criança com albinismo e menino. Regra do E. A regra do E, deve estar aprendendo matemática, é a multiplicação que eu faço. Aqui ficou 1/4, né? Uma, que é aqui esse azinho, entre 4 chances. 1/4, beleza. E, eu substituo o meu E pela multiplicação. Menino, para eu saber se é menino ou menina, quantas chances eu tenho? Só pode ser menino ou menina, então 2. E só pode ter uma chance, né? Uma entre 2. E eu faço a minha multiplicação. 1 vezes 1 igual a 1. 2 vezes 4 igual a 8. Então, a chance de eu ter uma criança albina e menino é de 1/8. Lembrando que multiplicação de fração eu multiplico esse com esse e esse com esse. Certo? Deu para entender, gente? Está um silêncio. Estão me ouvindo? Ah, sim. Então, vamos lá. Tá sim, eles estão sim, é que eles estão anotando. Vamos lá, gente. Acabou nossa aula. Vou voltar rapidinho aqui. Esse slide eu acho que vai ser disponibilizado. Vai, Flavinha? Vai, né? Vai sim, é só você enviar que a gente coloca lá no grupo, tá bom? Maravilha. E é isso, gente. Nós vimos tudo isso daqui. A transcrição e a tradução, que nós não vimos, eu coloquei junto com o DNA, que eu acho que vai ficar mais tranquilo para vocês entenderem que a gente já fala do nucleotídeo, já faz o pareamento e tal. Deixa eu olhar aqui o chat. Não é complicado, tá? O azão-azinho, ele é muito fácil, gente. E, Eliana, desculpa, eu vou passar. Estava no último? Era esse aqui? O azão-azinho, ele não é difícil, gente. Tem no YouTube, tem um canal. Pode fazer propaganda, Flavinha? Pode, tudo que for para auxiliar pode falar sim. Maravilha. É chamado Me Salva. Ele tem um vídeo bem curtinho, é bem rapidinho e assim, treina, gente. Pega para fazer, pega uns exercícios na internet. Ah, era resolução, desculpa.
Deixa eu fazer de novo. Eliana, tá sendo gravado, dá para você ver depois. Pode ficar em paz. Obrigada, Ellen. Então, gente, esse canal no YouTube, o Me Salva, ele é muito bom. E ele é bem prático, ele é bem objetivo, assim, e não aparece nem o rosto de ninguém, ela vai fazendo a resolução numa folha. É bem legal. E alguém tem alguma pergunta, gente? Ô, professora, eu gostaria de agradecer muito, viu? Muito obrigada. Obrigada eu, gente. É um prazer estar aqui com vocês.